Separei aqui uma pergunta que volta e meia aparece aqui no canal, que é: Thalita, tomei antibiótico e agora o que que eu faço para reorganizar a minha microbiota intestinal que foi danificada aí por conta do uso dessa medicação? Então, no vídeo de hoje eu separei 4 dicas importantes para você fazer durante o ciclo de antibiótico e continuar também depois do ciclo de antibiótico para restauração não só da sua microbiota, mas do seu ambiente intestinal como um todo. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo. Vamos então para a primeira estratégia, e essa aqui você pode colocar em prática tanto durante o ciclo de antibiótico como depois também, pelo menos aí uns 3 meses após o ciclo do antibiótico, que é o quê? Você organizar alguma estratégia para reparo de barreira intestinal. A maioria das pessoas fica preocupada só com a microbiota, com as bactérias em si, e esquecem do local onde essas bactérias moram, que é justamente o intestino. Então, o antibiótico, ele também machuca, ele também prejudica a parede intestinal, aumentando um quadro chamado de leaky gut, ou de hiperpermeabilidade intestinal. Então, a gente precisa de estratégias para deixar a paredinha do intestino íntegra, saudável, com que as células fiquem unidas ali umas nas outras. Porque é através dessa parede intestinal que você faz a absorção de nutrientes, que você finaliza o seu processo de digestão, que você tem uma imunidade melhor, você tem um intestino mais resiliente quando você tem uma parede intestinal mais saudável. Então, quais são as estratégias que eu anotei aqui que você pode incluir aí durante o seu ciclo de antibiótico e depois, tá? Para a gente cuidar da barreira intestinal. Glutamina, tá? Então já tem vídeos aqui no canal sobre glutamina. Ela é o principal alimento da célula do intestino, então ela vai fazer essa reconstrução da parede intestinal, fortalecer as junções que unem as células umas às outras, para impedir com que essas toxinas, essas substâncias ruins entrem para dentro da sua circulação. Uma coisa até que é importante quando a gente faz uso de antibiótico e você está ali matando bactérias, ou até faz uso de um antifúngico, um antiparasitário, que você está ali matando aqueles micro-organismos, entenda que toda vez que há morte desses micro-organismos, há também a liberação de toxinas. Se o teu intestino está hiperpermeável, você vai ter uma maior absorção dessas toxinas para a tua corrente sanguínea e você vai ter mais reações enquanto estiver fazendo uso dessa medicação. Então, você pode, inclusive, até usar a glutamina antes do uso do antibiótico, para já fortalecer essa barreira intestinal e diminuir os efeitos colaterais causados por essas medicações que estão atuando ali na microbiota, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, geralmente, glutamina, se você vai usar ela de forma isolada, é em torno de 5 gramas ao dia, que você pode colocar tanto de manhã como à noite. Outra sugestão é o Calm Gut, que é o suplemento que eu desenvolvi, que eu já falei sobre ele aqui com vocês, que ele tem glutamina na composição, ele tem 3 gramas de glutamina por dose, mas além da glutamina, ele tem vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinco, própolis, cúrcuma, gengibre, ele tem 10 ativos no total, e todos esses ativos eles vão ter esse papel de reparo da barreira intestinal, tá? Então ele é uma suplementação interessante também, que você pode optar ou pela glutamina, que vai ser mais em conta se você for usar só ela, mas no Calm Gut, além da glutamina, a gente tem todos esses outros nutrientes que vão atuar também ali no reparo da barreira intestinal e também no fortalecimento do seu sistema imunológico. Outra alternativa é o caldo de ossos, tá? O caldo de ossos, ele é rico em colágeno e o colágeno também melhora a barreira intestinal. Ah, Thalita, eu não tenho caldo de ossos, eu posso usar então um colágeno hidrolisado como alternativa para reparo de barreira intestinal? Pode, tá? Então, geralmente aí uma dose de 10 gramas ou de 15 gramas de colágeno ao dia pode ser suficiente para executar essa função. Você pode usar glutamina e colágeno também juntos? Pode. Eu posso usar caldo de ossos e Calm Gut? Pode, tá? Então, quanto mais estratégias para reparo de barreira intestinal e que vão ter um papel ali anti-inflamatório no seu intestino, melhor. Segunda estratégia, e essa aqui você pode aplicar durante o ciclo de antibiótico, caso você tenha sintomas. Então, quando a gente faz uso do antibiótico, a gente já sabe que pode acontecer mais diarreia, gases, distensão abdominal, dor no estômago, desconfortos por conta do uso da medicação. Um probiótico que pode ser utilizado durante esse ciclo para minimizar essa diarreia, principalmente causada pelo uso do antibiótico, é o Floratil. Então, você pode fazer uso durante todo o ciclo de antibiótico. Então, se você precisou usar por 5, 7, 14 dias, você vai fazer o uso desse probiótico durante todo esse período. Qual é uma outra vantagem de usar o Floratil durante esse período? Quando a gente vem com antibiótico e vem para matar as bactérias boas e ruins, né, que estão ali, enfim, ruins e boas que acabam indo junto, a gente acaba abrindo espaço para o crescimento de fungos. Então, os fungos já moram no nosso intestino,
Mas quando a gente usa muito antibiótico, a gente vê que um dos problemas, até se você for ler a bula do antibiótico, você vai ver que isso pode acontecer, é aumentar um crescimento de fungos ali no intestino e gerar, então, uma desbiose fúngica. Então, o Floratil ele ajuda a prevenir também esse problema, porque ele tem um efeito de inibir a proliferação desses fungos ali no intestino. Então, você pode fazer uso pelo menos uma vez ao dia ou de uma, duas vezes ao dia, a depender da intensidade dos seus sintomas. A terceira estratégia é você incluir pré-bióticos. E aqui eu quero que vocês, de uma vez por todas, entendam o que a ciência tem mostrado para nós cada vez mais. Que mais do que você entrar com probiótico, que são aquelas cepas de bactérias ali no seu intestino depois que você usa o antibiótico, é você incluir mais pré-bióticos, tanto durante o ciclo de antibiótico, como também depois, tá? Então, o que são pré-bióticos? É tudo aquilo que vai dar estímulo para o crescimento de bactérias boas dentro do seu intestino. Então, mais do que você dar o peixe, você precisa ensinar o seu intestino a pescar, entendeu? Então, você dá o substrato e aí a sua própria microbiota vai conseguindo se restabelecer de uma forma mais saudável. Quando você coloca probiótico direto, você pode atrapalhar um pouco isso. Então, é isso que os estudos novos têm mostrado. Então, será que eu vou colocar lá um probiótico com múltiplas cepas logo depois que eu tomo antibiótico para repor as minhas bactérias intestinais? A ciência tem mostrado que não necessariamente isso é bom, tá? Então, tem estudos que mostram que não foi tão legal, que a microbiota, quando fizeram lá os estudos, que fizeram uso de probiótico, ela não teve uma resposta tão boa quanto a que fez uso dos pré-bióticos. Então, quais são as opções de pré-bióticos que a gente tem, que a gente pode incluir na nossa rotina de uma forma barata, econômica e acessível para todo mundo? Frutas, verduras e legumes. As frutas, verduras e legumes, além das fibras, que são prebióticos, também tem os polifenóis, que são compostos que estão ali presentes no colorido desses alimentos, que têm um efeito de estímulo do crescimento de boas bactérias dentro do nosso intestino. Então, durante o ciclo de antibiótico, como a sua digestão não vai estar tão boa nesse momento, você pode priorizar legumes cozidos e frutas cozidas também, ou frutas que você tenha uma digestão mais fácil, tá? Porque isso vai facilitar, né, o funcionamento ali do seu sistema digestivo. Você pode também priorizar nesse momento mais peixes, carnes brancas, frango, alimentos mais cozidos, né, carnes mais cozidas, um purezinho de batata, um caldinho, uma sopinha, coisas que tenham uma digestão mais fácil, tá? Durante o ciclo, isso pode ser interessante. Depois, você pode partir para uma alimentação normal, assim, né? Mas que tenha, né, na sua natureza esses alimentos naturais. Aproveite esse momento que você vai estar limpando ali o seu intestino para fazer uma mudança aí no seu estilo de vida, na sua alimentação e colocar coisas boas para dentro do seu intestino, porque isso vai servir de substrato para que boas bactérias se desenvolvam. Onde mais a gente tem fibra? Então a gente pode suplementar. A gente tem a gomacácea, por exemplo, que é uma fibra que tem baixo poder de fermentação, que não causa gases, distensão abdominal, que você pode fazer uso aí de 5 a 10 gramas por dia. Nós temos também a banana verde, então você pode fazer a biomassa de banana verde também, usar a farinha de banana verde, que é rica, né, em amido resistente, que também vai dar estímulo para o crescimento de boas bactérias. Chicória também é uma folha, né, bem interessante, que também é rica em pré-bióticos. A gente tem a cúrcuma, o gengibre, que você pode usar na forma de temperos, de chás. No Calm Gut, né, também que a gente falou que ele já vai ter os nutrientes para reparo de barreira intestinal, a gente tem, né, cúrcuma, gengibre e própolis que tem esse efeito pré-biótico de estimular o crescimento de bactérias boas. E você pode também incluir mais chás, ervas e especiarias na rotina do seu dia a dia. Então, hortelã, manjericão, tomilho, louro, né? Então, tempera os seus alimentos aí com essas ervinhas naturais e também pode incluir chás, que você pode colocar tanto ali no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir. E o chá verde, ele é bem interessante também. Então, se você se dá bem, né, com o chá verde, você pode incluir ele mais ali no período da manhã, porque ele tem um pouquinho de cafeína, mas ele é rico em polifenol, que estimula bastante aí o crescimento de bactérias boas no intestino. Ainda sobre os pré-bióticos, um outro suplemento que tem essa ação de estimular o crescimento de bactérias boas ali no intestino é o ômega 3. Então, você pode sim incluir o ômega 3 depois do uso do antibiótico. Ele vai ter uma ação tanto no reparo da barreira intestinal também, porque ele tem esse efeito anti-inflamatório, mas ele também serve como substrato para o crescimento de boas bactérias ali no intestino. Então, você pode suplementar aí umas 4 cápsulas por dia, colocar 2 depois do almoço, 2 depois do jantar.
e pode também incluir mais alimentos fontes de ômega 3 na sua alimentação, como chia, linhaça, azeite, abacate, a sardinha, que são alimentos que também têm ômega 3 na sua composição. Um outro nutriente que muitas pessoas não sabem que também tem ação pré-biótica é a vitamina D. Então, você corrigir os seus níveis de vitamina D após o uso de antibiótico é super importante. O ideal é que a sua vitamina D esteja no seu exame de sangue acima de 40. Então, se você conseguir aí atingir níveis de 50, 60, 70, ótimo. Então, quando a vitamina D chega ali no seu intestino, ela também vai atuar reparando a barreira intestinal, ajudando na regulação do seu sistema imunológico, até prevenindo com que você tenha que tomar antibióticos novamente. E ela também tem esse efeito pré-biótico de estimular o crescimento das boas bactérias. E por fim, a quarta estratégia, que não é válida para todo mundo, mas para algumas pessoas pode sim trazer benefícios, que é incluir mais alimentos fermentados na sua rotina. Então aqui a gente pode pensar em algum iogurte rico em probiótico, no kefir, que pode ser tanto de leite como o de água. Então observar que se você tem algum problema com leite, às vezes o kefir de água pode ser melhor, um kombucha ou algum vegetal, algum alimento que você faça aí fermentado. Tá? Então, esses alimentos, eles naturalmente vão ter esses probióticos e pode ser uma forma interessante ali também de modulação da microbiota intestinal. Para quem que isso pode não dar certo? Principalmente para as pessoas que têm intolerância à histamina. A histamina é uma substância que, quando ela se acumula ali no intestino, por conta da pessoa não ter a enzima que degrada essa histamina, ela pode gerar sintomas de gases, inchaço, distensão abdominal, constipação, diarreia. Ela pode ter dor de cabeça, ter urticária, ter alguma coceira de pele, mais rinite, taquicardia. Então, são alguns sintomas que podem acontecer e às vezes a pessoa tem esse problema e nem sabe que ela tem. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Se ao fazer uso de probiótico você já sentiu piora dos sintomas, a gente precisa considerar. Às vezes você pode ter uma intolerância à histamina e não saiba, ou às vezes você tem ali um supercrescimento bacteriano e aquelas bactérias que chegaram a mais ali também não se encaixaram muito bem ali para o seu intestino, fazendo com que você tivesse sintomas, tá? Então, usar esses alimentos fermentados é uma forma de você colocar esses probióticos, mas de uma forma mais diversa, de uma forma mais ampla do que necessariamente você usar um probiótico em cápsula que tem ali 1, 2, 3 ou 4, 5 micro-organismos, tá? Esses alimentos fermentados, eles vão ter uma diversidade maior. Agora sim, está totalmente proibido o uso de probiótico depois de um ciclo de antibiótico? Não, tá? Se o profissional que te atendeu, ele passou para você um probiótico para você tomar, e você tomou e está te fazendo bem, tá tudo bem, tá? Não significa que ele esteja errado. Agora, o que que eu quero que você se atente? Que as outras estratégias que eu passei primeiro são mais importantes. Então, as pessoas dão mais importância para o probiótico, sendo que ele é o menos importante nesse caso. O mais importante é reparo de barreira intestinal, então dar condições para sua parede intestinal se reestabelecer e se restaurar. Segundo, pré-bióticos na sua rotina, que vão dar substratos e estímulo para o crescimento de bactérias boas ali no seu intestino. É isso aqui que é mais importante. Aí depois, eu quero colocar o probiótico também. Então vai lá e coloca. Seja na forma de alimentos fermentados ou na forma de cápsulas, né? Então um probiótico que você compre ali na farmácia. E que de preferência, se for usar esse probiótico, que você tenha um pouco de conhecimento sobre o papel daquelas cepas, se ele realmente vai ser mais indicado para o seu intestino ou não, ou que você compre um que tenha múltiplas cepas, 3 lactobacilos, 2 bifidobactérias, para que tenha ali um pool de bactérias diferentes. Agora, notou sintomas ao incluir probióticos? Dá um passinho para trás e veja se realmente esse probiótico é o mais adequado para você ou não. E para isso, você vai precisar de um profissional de saúde para estar te orientando de uma forma mais precisa. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro sobre todos os passos que você precisa colocar. Tenha em mente que essas estratégias elas podem se perdurar aí por 3 até 6 meses, a depender do problema de saúde que você tenha, tá? Então cuide do seu intestino, coloque essas ações em prática, porque fazendo isso você vai dar chances para que o seu intestino se reestabeleça, se restaure e volte ao seu equilíbrio novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui também nos comentários ou deixa aí o seu comentário para me contar o que você achou desse vídeo. E se você acha que ele pode contribuir com a saúde de outra pessoa, então compartilha ali nos seus grupos de WhatsApp, com a sua família, com os seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e cuidem do seu intestino da maneira como ele deve ser cuidado.
Fiquem com Deus então, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.